Bem-vindos e bem-vindas ao podcast mais poético desse mundo, Entre Almas e Falas. É uma alegria te receber aqui na nossa mesa, que é uma mesa impactante, uma mesa de transbordo, uma mesa muito recheada de conteúdo de altíssimo valor. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, tá perdendo tempo. Se inscreve aqui no canal, vai visitar os nossos conteúdos antigos, muitos especialistas, muitos empresários e empresárias trazendo riquíssimo conteúdo para contribuir com a sua vida, para contribuir para o teu crescimento. Então não perde tempo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, gente, para você ser avisada dos próximos episódios. E olha, já segue a gente também lá no Instagram, vai, dá essa força pra gente, @podcast Entre Almas e Falas. Lá a gente tem cortes de alguns empresários e empresárias, temos sempre liberando ali também algumas informações importantes do podcast. E você que é empresário e empresária, quer produzir um conteúdo de alto valor, pode sentar na nossa mesa. Vem conversar com a gente, vem contar a sua jornada, vem contar a sua história pra gente, que aqui é um espaço aberto e transbordante. Eu sou a Paula Sena, mentora de comunicação humanizada de alto impacto e autoconhecimento, maturidade emocional, autoestima. Me segue lá também no Instagram, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E eu trouxe uma convidada hoje que é quentíssima, Brasil! Eu só... Não ia ter como, Cris, começar sem botar uma pimenta, porque nós duas juntas, gente, desde o primeiro dia, e olha que não faz muito tempo, é o quê? Um mês? Um pouquinho mais de Um mês. pouquinho mais de um mês que a gente se conhece. Eu sei que essa transmissão tá um pouquinho mais pra frente, mas, cara, foi um chamicão de duas forças de fogo, de sol, que se uniram, duas almas que falam. Babado, confusão e gritaria. E a gente ama, né? E a gente joga o cabelo e abre o leque se deixar, né? Cris, bem-vinda, Cristiana Pinheiro, gente. Seja muito bem-vinda a essa mesa. Eu, de verdade, estou muito feliz com a nossa conexão. Você sabe que olhando dentro dos meus olhos, isso é muito real. E te convidar, te receber, também te apoiar dentro desse projeto, para mim está sendo assim uma alegria imensa. Paula, eu agradeço profundamente esse convite, porque eu sou uma mulher Sim, 50 a mais, que ainda sim. acredito no amor, Ai, que nos legal. relacionamentos e nas famílias, e trazer esse tema de relacionamento que eu acho tão importante pelo que nós estamos vivendo hoje no mundo, nessas tragédias, enfim, e trazer essa informação para o público para ajudá-los a ter um pouco mais de consciência do quão importante a maturidade emocional. Em tudo isso, né, Então, Cris? tudo isso faz parte. Então, eu sou muito grata, me sinto honrada de estar participando. Que legal. Agora, E já que você já falou aí um pouquinho, né, de relacionamento, casais, né, e tudo que acontece no mundo, que é outro contraponto, a gente vai conversar muito sobre isso aqui. Já se apresenta lá pro pessoal, deixa a sua rede social, apesar que já tá tudo na descrição, viu, gente? Mas é sempre bom você contar um pouquinho aí, né, de o que que você tem feito aí de diferença no mundo, como que você está impactando as almas através desse mundo. eu sou a Cristiana Pinheiro, sou terapeuta de casal e ajudo casais e indivíduos a trabalharem a questão do emocional. A maioria dos conflitos que as pessoas, nós como seres humanos, passamos na vida, eles vêm de uma desregulação emocional. Então, o meu trabalho é ajudar essas pessoas a identificarem a raiz. E geralmente as pessoas vêm com conflitos, com frustrações, com traumas, com tristeza. E isso são só apenas sintomas de algo que nós investigamos durante um processo terapêutico. Então, eu ajudo casais, ajudo indivíduos a entrarem na regulação emocional para que tenham um relacionamento saudável, harmônico e, consequentemente,
uma vida sexual mais ativa, que é o que todo mundo gosta. É, a gente gosta muito! Foguinho, gente, vai ter que subir uns foguinhos aí. Olha, Cris, já vou colocar uma pimentinha aqui no meio. Sexólogo, geralmente, é colocado nesse universo. Quando fala assim, terapeuta de relacionamento, terapeuta de casais, a primeira coisa que já passa na cabeça das pessoas é sexo, né? E ai, já vai falar de sexo, já vai falar sobre isso. É uma sexóloga, é psicóloga, já coloca tudo num balaio de gato só. Explica pra gente que diferença tem de uma terapeuta de casais, uma pessoa que trabalha com esse viés que você disse, e uma pessoa que trabalha com a sexologia, que faz essa parte específica como sexólogo. Tá. Paula, é assim, antigamente, falar de questões emocionais, vamos dizer assim, que era tido como só para quem tinha a graduação em psicologia. Tá. Ou psicologia ou psiquiatria aí já vai para transtornos, né? O que que acontece? Hoje em dia, a gente sabe que a formação da psicologia, ela vem da filosofia. Uhum. Só que, quando a gente fala de uma graduação atual, não tem atualização no conteúdo. Uau. E isso, assim, eu tô te falando com 100% de certeza, porque eu escuto Sim, das minhas professoras e eu conheço pessoas que acabaram de se formar. sim. Então, como eu não tenho a graduação de psicologia, então eu estou sempre ali me informando, porque é uma dúvida que eu tenho já há uns 10 anos, se eu faço, se eu não faço, enfim. E as pessoas que acabam, que estão se graduando agora, eles trazem uma teoria baseada na filosofia, mas de antigamente, não é nada atualizado. E o mundo ele está atualizando e a gente precisa se atualizar junto, a gente precisa acompanhar. Agora, o que que acontece na sexóloga, tá? Sexologia é uma pós-graduação que você pode fazer desde que você tenha uma outra graduação, Tá. tá? Ela não é específica da psicologia. Você pode ter qualquer outra graduação, desde que seja na área da saúde, tá? Porque a sexóloga, o que que ela vai fazer? Ela cuida de comportamentos sexuais, como nos comportamos. Perfeito. Cuida de disfunções sexuais também, tá? Perfeito. Então, a sexóloga, ela tem uma pós-graduação nessa área. Eu sou uma terapeuta sexual que me divulgo como terapeuta de casal por uma preferência minha de divulgação de trabalho, enfim, tá? Então, quando as pessoas me procuram por questões relacionais Uhum. e a gente passa pela sessão de avaliação, eu pergunto se ela tem alguma questão da intimidade. E muita gente, inclusive, tem vergonha de falar. Sim. Imagino. Como a gente tem habilidade, eu tenho facilidade, porque eu já trabalhei com essa questão da nudez, na massagem tântrica, fazendo depilação masculina. Então, para mim é muito tranquilo falar sobre isso, né? Me sinto muito à vontade. Agora, qual que é a diferença de terapeuta sexual e sexóloga? Sexóloga, eu não vou diminuir jamais a graduação de uma sexóloga, a graduação de uma psicóloga. Mas a terapia sexual eu vou fazer a mesma coisa que a sexóloga. Entendi. Porque, por exemplo, no meu caso, eu trabalho, as minhas abordagens são várias, porque uma abordagem hoje trabalha com uma abordagem, eu acho que não funciona. Eu posso indicar, por exemplo, para você, vai fazer uma meditação. Se você não, se você não consegue, se você tenta, ou você não é aquilo que você quer, que você busca, eu preciso ter uma segunda opção para você. Então, eu preciso trabalhar com várias abordagens. Então, como eu trabalho também com a TCC, então eu também trabalho comportamento. Que é TCC? Vamos. Terapia cognitivo comportamental. Pegou aí, gente? Que aqui a gente fala difícil, mas a gente também traduz, porque é fala humanizada, né? Então, Isso. terapia cognitiva Cognitivo comportamental. comportamental. Cognitivo, que tem a ver com o Isso. intelecto, com a mentalidade, e Exatamente. comportamental, como você age. Ó, a gente é chique, Exatamente. né? Exatamente. Então, o que que acontece? Eu também avalio o comportamento dos meus clientes na terapia de casal, que não tem nada a ver com sexo, Perfeito. tá? E trabalho também com as questões de disfunções. Então, a sexóloga, ela tem uma graduação, Eu tá? entendi. Essa é a Eu diferença. não tenho a graduação. Agora, Você tem a expertise a expertise, e o conhecimento através de mentorias, através de outras técnicas, como o TCC, por exemplo, curso, cursos. por exemplo, Paula, é tão importante a gente falar sobre isso, porque infelizmente existe um preconceito Tá.
Psicólogo não gosta de terapeuta, porque eles estudaram 5 anos e nós não, tá? Tá. Ok. Só que eu sempre trago a seguinte questão. Na graduação de psicologia, não existe, não faz parte da grade curricular, o nicho casal. Entendi. Existe um semestre sobre família, mas que é bem assim, tipo, passa só, tem nada profundo, Só para sabe? não dizer que não Só para falou. não dizer que não falou. Então, assim, para eu me tornar uma terapeuta de casal e para eu me tornar uma terapeuta sexual, o que eu fiz? Primeiro eu comecei lá no Tantra, se der uma oportunidade, depois eu conto a minha história. E aí eu vi a necessidade de me Amiga, já conta aprofundar. agora. A gente está aqui para ouvir você. Como foi essa jornada, então? Então, começamos lá no. O que que despertou, Cris, a sua jornada? Isso é muito importante, Não né? gozar. Não gozar. Ai, meu Deus. Tudo Já, começa nesse lugar. já vamos já partir já pro. Em 2016, eu comecei a perceber que eu não estava sentindo prazer nas minhas relações. E algo que eu nunca tinha tido problema, Paula. Casada? Solteira. Nessa época você estava Divorciada, soltada, você estava divorciada, divorciada. divorciada, Isso isso. significa que dentro do seu relacionamento como casal, você estava ok. Ok, nunca tive Agora, problema. solteira já não estava Sempre fui funcionando. foguinho, sempre fui curiosa, Com o maridão com o estava funcionando. maridão. Divorciei, solteira já não tô dando Isso, mais mas depois certo. de um tempo do divórcio, Tá. né? E aí nós mulheres, né, nós somos de uma educação que a gente se coloca como culpada de tudo, infelizmente. E naquela época foi o que aconteceu. Eu falei, não tá acontecendo alguma coisa, eu preciso buscar ajuda. Porque ao longo da minha vida, quando eu achei necessário, eu fiz terapia, né? Sim. E eu fiz com psicólogo, fiz com psicanálise, já fiz tudo que você possa imaginar, né? Porque eu gosto de testar, de conhecer, né? A curiosidade. E aí eu falei, eu vou fazer, vou procurar o Tantra. Que eu já tinha pesquisado algumas Sim. coisas, me surgiu ali a curiosidade, falei, vou procurar o Tantra, beleza. Aí eu fui, procurei, fiz algumas coisas, descobri que o problema não era eu, então vamos tocar a vida. Ok. Só que eu estava também passando por um problema na vida que eu não conseguia enxergar naquela época, de muita infelicidade. Sabe quando nada dá certo? Nada dava certo na vida? E a vida só estava andando? E aí eu não quis já iniciar um processo terapêutico. Tá. Passou uns meses, continuou tudo a mesma coisa. Eu falei, não, não é possível. Falei, agora eu vou. E aí eu falei, eu vou entrar, porque eu gostei da massagem e tal. Passei por um processo terapêutico, ressignifiquei, entendi o que estava me angustiando, o que estava me causando aquela infelicidade. Me transformei e me apaixonei Tá. pelo Tantra e comecei a estudar para me tornar uma terapeuta tântrica. Foi aí que tudo começou. Entendi. Eu não sei se você sabe, o Tantra a gente faz. No Tantra você pode trabalhar com 3 modalidades: ou a massagem tântrica, Uhum. ou a terapia energética, ou psicoterapia, que é a terapia falada. A massagem é incrível. Eu comecei com a massagem tântrica. Então, a massagem tântrica se faz no chão, num futon, Sim. né, num colchão. Maravilhoso. Com um ano, comecei a sentir problema na coluna. Oh. Mas durante esse um ano, eu também percebi que as pessoas que eu atendia, elas tinham uma certa dificuldade de sentir, Uhum. porque as pessoas têm essa dificuldade de sentir. Muitas delas não têm a dificuldade de sentir, mas têm a dificuldade de falar sobre E sentimento. aí você entrou num ponto que. Segura aí! Aí você entrou no ponto que eu ia comentar no final, mas já que você entrou nesse ponto agora, é interessante. Porque você disse assim: eu percebi que o problema não era eu, quando eu não gozava. Mas aí eu falo, é também porque a gente não se expressa. Quantas mulheres não estão gostando ou não estão se sentindo realizadas ou algo não está ok? E elas também não sabem sinalizar para o parceiro que aquilo não tá legal ou que aquilo não satisfaz e que aquilo não tem sentido e não há um diálogo ali naquele lugar. Às vezes por ser um sexo principiante no sentido de ser a primeira vez que você tá ali com a pessoa ou N coisa, mas isso também é uma responsabilidade nossa, porque é o nosso corpo. Se a gente não tem esse conhecimento nosso, como é que a gente vai expressar para o outro o que a gente quer, de alguma forma também, né? Não... Total, Paula. É isso. Olha, sobre esse tema são várias camadas. Porque tem a camada do eu já conhecia meu corpo, eu não tinha problema com falta de prazer, eu Olha sempre só. senti prazer.
E aí começou a acontecer com uma determinada pessoa, eu falei, opa, tem algum problema aqui, E já né? atribuiu a você, né? Já atribuí a mim ali na hora, e aí eu fui buscar ajuda tal, e não, e ali da massagem aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Então, ok. Só que Você começou a sentir a dor nas costas. talvez, não, talvez a pessoa com essa questão da falta do prazer, talvez seja a pessoa que não esteja te tocando de uma forma adequada para você chegar ao ápice do prazer. E talvez a sua mente, o que estava acontecendo comigo ali, o meu problema não estava no corpo, meu problema estava na mente. Sim. Mas a resposta vinha do meu corpo. No corpo mora o O trauma. corpo responde É tudo, no corpo que mora o trauma. entendeu? Então eu não estava preparada para aquilo e, e o corpo estava respondendo dessa forma. Sim, Tipo, a mente queria gozar, mas o corpo não queria. É eu tipo isso, entendi. você entendeu? Então, o que que acontece? Eu, como já tinha esse tipo de conhecimento, já conhecia meu corpo, então eu fui buscar ajuda. Por que que eu falei de várias camadas? Porque tem muitas mulheres que, infelizmente, ainda não conhecem o corpo. E não conhecem o corpo por preconceito, por pré-julgamento, pela sociedade que nunca incentivou se tocar de uma forma correta. Se você for buscar questões da sexualidade, de práticas sexuais na internet, o que mais tem é ensinamento de performance. Sim, E aí, performance segura um casamento? sim. Performance segura um relacionamento? Performance segura um homem? Nem amor, nem filho tá segurando. Quem dirá performance? Entende? Então as pessoas não estão se ligando nisso. E busca filme, e busca livrinho, e busca É, revistinha, né? Pra é. colocar o pé aqui, a cabeça ali. Isso. E sendo que a simples, eu falo, gente, o simples transforma, gente. E É o básico bem feito às vezes, né, amiga? Paula, como eu venho do Tantra, eu tenho uma experiência que é transcendental, Uhum. onde a Eu já pessoa vivi a experiência do tem, Tantra também. exato. Então você É sabe do que eu tô incrível, falando. é incrível. Você consegue ter orgasmos só respirando, Exato. só através da sua energia. Sim. Mas, infelizmente, é, a grande massa da população ainda está presa naquilo que foi, principalmente os homens, né? Eu convivi durante esse tempo que eu vivi ali no Tantra, com homens maravilhosos e você percebe, você observa a potência sexual que o cara tem, sabe? E sem sexo com penetração, essas coisas, porque não Uma tem, né? potência A potência energética. energética. Então, a potência sexual que o homem tem não chega nem perto do que o homem está acostumado. Pronto. O homem ele quer todo dia penetrar alguém e ejacular. A potência sexual que o homem tem não chega nem perto disso, Não que o homem chega. sabe. Mas para isso você tem que se disponibilizar. E aí vou continuar com a história, tá? Vai lá. Enfim, atendendo o cliente e tal, percebi que as pessoas têm essa dificuldade de sentir. Eu sempre fui muito racional, então eu também tinha essa dificuldade de sentir. Eu demorei um tempo para conseguir realmente sentir as paradas ali, né? E as pessoas têm muita necessidade de falar, porque quando ela fala e ela é ouvida, ela se sente acolhida. E por mais que a pessoa não tá ali para ajudá-la a solucionar os problemas, é como se o fato dela ser ouvida, parece que o coração dá aquela limpada, sabe? A pessoa sai tranquila. E aí, Paula, foi quando me deu um start, porque na minha juventude meu sonho era ser psicóloga. Olha aí. Eu queria trabalhar na área investigativa. Tem gente que discorda de mim e tá tudo bem discordar de mim. Ninguém precisa concordar comigo. Só precisa fazer sentido. Eu adoro essa coisa de investigação. E você atender as pessoas Provocação. é você investigar. Sim. Você investiga a vida dela a partir daquilo que ela tá te falando. E você ajuda ela mesma, a investigar a própria vida, né? Então, só que a vida me levou para outros caminhos, né? Eu fui parar no corporativo, lá eu fiquei 20 anos, enfim. E quando eu saí, eu já escutava com quase 40 anos que 40 anos era velho para voltar para o mercado de trabalho. Hoje o discurso mudou, graças a Todo Deus, mundo tá querendo essa né? responsabilidade. Exatamente. Mas na época, eu falei, bom, nem vou estudar. Aí eu fui fazer outras coisas, né? Enfim, Paula, e foi aí que eu falei, não, eu vou ser terapeuta. Primeiro eu fiquei pensando se eu faria graduação, se eu faria psicologia ou não. Eu falei, primeiro eu vou começar a estudar, depois eu decido.
E aí, dentro do Tantra, eu fiz o meu primeiro curso de psicoterapia, que na época era aberto e hoje parece que ele é restrito. Parece não, ele é restrito a psicólogos, né? Tá. Tinha até uma lei, o Conselho Federal de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia, e tinha uma nota dizendo que terapeutas poderiam usar o termo de psicoterapia, psicoterapeuta, mas não como psicólogo. E Sim. ok, né? Faz todo sentido. Mas hoje não. Então, psicoterapia é deles também, e tá tudo bem também. Então, a minha primeira, não graduação, mas o primeiro curso voltado para isso, foi de psicoterapia, para você aprender a atender as pessoas, Sim. né? Aí eu fui para sexualidade, porque eu uso a sexualidade como base do autoconhecimento. Para quem não sabe, sexualidade não é sexo. Sexualidade, a Organização Mundial da Saúde define a sexualidade como uma energia, a energia da vida. A gente precisa de movimento. Então, esse movimento é através da energia. E aí, eu explico a sexualidade na prática, no dia a dia, que é um aspecto biopsicossocial que faz parte das nossas vidas, das 4 fases da vida, aliás, fase da infância, da, da, da juventude, fase adulta e da terceira idade. E a sexualidade se apresenta de formas diferentes nessas 4 fases. E o que que significa esse aspecto biopsicossocial? Tem a ver com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas relações interpessoais e intrapessoais, tem a ver com a forma que a visão de vida que nós temos de vida e de mundo, tem a ver com questões culturais e religiosas. Então, Paula, eu uso a sexualidade como base do autoconhecimento. Como as pessoas não entendem nada sobre isso, não é Não verdade? entende? Mistura sensualidade com sexualidade, mistura sexualidade com sexo, e na verdade, até foi muito legal quando a gente, antes da gente começar, você disse assim: se for para sentar na mesa e ficar falando só de sexo, eu tô fora. É isso aí. Mas ao mesmo tempo, a gente vai. Foi a dor que trouxe até essa descoberta de que existe um universo energético em volta desse lugar da sexualidade, da sensualidade e também do casal. Ser casal, né, Cris, tem muitas nuances fora disso. E até tem uma provocação que eu queria trazer aqui. Muita gente fala assim: ai, não tem relacionamento se não tiver sexo. Porque, nossa, sexo é realmente muito importante dentro do relacionamento. Aí eu te pergunto, na sua experiência profissional, você realmente acredita que tem como viver um relacionamento sem relacionamento casal, sem sexo? Isso realmente é a base de um relacionamento, assim, isso é muito importante para que um casal realmente dê certo, como as pessoas olham por aí? Gente, essa pergunta é bem provocativa. O que eu acredito? O que você acredita que é fala e verdade, né? O que eu acredito, eu vou colocar como se fosse para os meus relacionamentos. Para os meus relacionamentos, não existe relacionamento sem sexo. Porque o que diferencia um relacionamento conjugal dos demais relacionamentos é exatamente a intimidade. Exato. Eu penso assim também. Então, Cristiana, para se envolver com alguém, para estar se relacionando com alguém, tem que ter intimidade. Agora, quando eu falo de Cristiana terapeuta, não é a Cristiana que define a maioria das coisas, porque o trabalho da Cristiana é mediar, é ajudar essas pessoas a identificarem o que está causando os conflitos, trazer elas para a consciência, fazer elas entenderem. A partir desse entendimento, elas têm clareza, e a partir dessa clareza, elas tomam as melhores decisões na vida delas, né? Quando a gente fala dessa questão do sexo no relacionamento, dentro de um processo terapêutico, tem casais que eles estão tão fusionados. Isso acontece, não é uma regra, tá? Mas casais que já estão há muito tempo juntos, que já construíram uma família, que os filhos já estão adultos, já saíram de casa, eles já estão na plenitude, estão vivendo a vida. Sim. Eles não fazem mais questão de sexo. E tem aqueles casais que estão 40 anos juntos,
que fazem questão de ter sexo uma E, vez a- por semana. e aí vem esse ponto. O que é o sexo? Novamente. Porque um casal, por exemplo, 50 anos juntos, que é lindo de ver, né? Você construiu passou por várias fases, construíram, perdoaram tantas coisas, evoluíram juntos, 50 anos juntos. Né? Nesse final lá, 80 anos, 70 anos de vida, amiga. O que é eles também praticam. A gente até às vezes tem essa ideia, né, da prática sexual das pessoas da melhor idade, da idade, da última fase da vida. Mas, cara, eles também, né, têm as suas libidos, e aí é o lugar que eu vejo que a gente coloca numa caixinha. Porque o sexo é isso, né? E é assim, e tem que ser nessa pegada, porque a gente ainda pensa na performance. Como que dois senhores vão performar? Como que eles vão fazer? E aí entra o cheiro, e aí entra o risinho, e aí entra né, Os os barulhinhos. barulhinhos, os toquezinhos, que é o que eu falo, é o simples bem feito, é o básico bem feito, e eu acredito que essa é a verdadeira intimidade. Paula falando, sabe? E eu vou falar, Cris, de um lugar muito conhecido por mim, porque eu também venho da ressignificação do sexo. Eu tive os abusos na infância, na adolescência, eu fui estuprada, vivi com meu estuprador muitos anos, fui casada com ele, depois eu pude me desvencilhar, pude me curar, pude ressignificar, pude perdoar essas situações. Mas esse lugar da hipersexualidade me levou à performance sexual e não ao prazer sexual também, né? Então, na minha cabeça, era sempre para satisfazer o sexo masculino, né? Então, quanto mais bela, quanto mais performática, quanto mais eu soubesse fazer isso ou aquilo, mais eu agradaria, mais os homens iam me querer. Porque eu entendia sexo como amor e atenção. Foi assim que me ensinaram desde a infância, né? Para você ter amor, atenção, esse é o lugar, né? Então, as feridas da infância me mostraram isso. Então, eu falo de um lugar de propriedade depois do meu autoconhecimento, quando eu entro nesse lugar, foram aí, né, até hoje estou nesse lugar, porque eu falo que autoconhecimento é para sempre, mas quando, nesses 12 anos que eu já venho, né, pensando em mim, olhando para mim, cheirando o meu corpo, entendendo quais são os meus prazeres, qual é a minha sexualidade, qual é a minha energia, como eu isso levo, ressignificando o meu feminino, voltando para o meu lugar do feminino, da disponibilidade para um relacionamento, porque eu fiquei indisponível para o amor muitos anos. Como que eu vou confiar nesse lugar, Sim. né? Então, agora me colocando disponível para o amor, me colocando na expectativa desse homem honrado, abençoado que Deus tem para mim, que ele já existe no meu coração e na minha alma, eu já o sinto. Então, as coisas mudam. E quando o verdadeiro prazer vem, você fala, cara, eu não sabia de nada. Eu vivi uma vida, porque às vezes você vive 20 anos da sua vida, 30 anos da sua vida, cara, é uma vida inteira. E você não sabia o que era um prazer de verdade, né? E vou finalizar essa frase que tem uma curiosidade que eu levo para as mulheres, porque o órgão masculino, sexual, ele tem uma finalidade. Né? Tem a finalidade lá da liberação do xixi e também E do sêmen. e do sêmen. E é pro sexo. Agora, a mulher, gente. Olha, gente. E aí vem a questão da religião. Eu sofri violência religiosa em muitos aspectos. E uma das violências que eu acredito que a religião traz, religiosidade, não é religião, né? A religiosidade, os dogmas, é dizer muito tempo que a mulher, né, que não pode isso é um pecado, o sexo é sujo, é um problema. E nesse lugar, Deus ele cria o clitóris para nós, que não tem outra finalidade a não ser dar prazer, gente. Então, as incoerências da vida, né? Olha as incoerências da vida. Gente, a mulher tem uma coisinha que não serve para nada mais, só para dar prazer pra gente. Só tem Eu essa função. Eu chamo ele de botãozinho do prazer.
É o meu botãozinho especial. Porque é só para isso que Deus fez. E foi Deus que fez. Na minha visão, foi Deus. Você É, atribui o nome da fonte o que criadora você como o que quiser. você quiser. Mas Deus fez só para eu ficar lá. Aleluia. Né, É Cris? isso, é Cris, é isso, muito isso. é isso. Então, quando a gente descobre que não é performance, é o toque, é o cheiro, é a conversa, é a intimidade, é você se permitir, né, evoluir também energeticamente com o outro naquele lugar, né? Então, a gente está falando de sexo, mas a gente está falando, não estamos falando de sexo, estamos falando de sexualidade aí, né? Quando a gente deixa de performar. Paula, você trouxe um negócio interessante quando você começou a falar dos idosos, né? Que eles também têm libido. E o sexo, as pessoas colocam o sexo realmente numa caixinha. Muito. Porque o que que é sexo? Sexo é penetração? A gente pode definir o sexo como penetração? Sexo é prazer. Sexo é tudo que me dá prazer. O que me dá prazer? Tomar uma água numa xícara maravilhosa, geladinha. Me dá prazer me alimentar, comer uma comida gostosa. Me dá prazer passear na rua, ver vitrine, ver um casal, ver uma mãe com um filho brincando. Ah, o São mar. prazeres. Sexo é prazer. Sim. E para você ter um bom sexo, você não precisa estar penetrando alguém. Você não precisa estar sendo penetrada. Você pode sentir prazer estando deitada ali no chão da sua casa com seu parceiro, com a sua parceira, Sim. só conversando, assistindo um filme, abraçadinho, um tocando na pele do outro. Você está fazendo sexo. Mas, infelizmente, isso foi o que nós aprendemos. Enquanto a gente não se disponibilizar, a gente não se abrir para as possibilidades que nós temos, porque, Paula, quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de maturidade emocional, quando a gente fala de maturidade cognitiva, a gente fala de todas as tragédias que estão acontecendo no mundo, eu uso uma única frase. Tudo que a gente pode fazer para melhorar, a gente tem a informação. Por que que a gente não transpõe isso para a realidade? Até vi uma frase de um amigo meu que postou hoje. Ele falou assim: Eu fico com raiva de gente que vive na era da informação e se permite ser burro. Exato, é isso, é isso, é isso. Então, às vezes eu uso a seguinte frase, com algumas pessoas que eu tenho intimidade, claro, não vou sair por aí chamando as pessoas de ignorante, porque as pessoas nunca vão Mas é uma entender. permissão que você se dá, né? É uma permissão que eu me dou e me sinto muito à vontade. Isso para mim foi transformador na minha vida, quando eu entendi que eu poderia me colocar nesse lugar, porque o meu objetivo não é ofender as pessoas, Sim. mas a pessoa mais ignorante do planeta é a pessoa que não quer evoluir, é a pessoa que quer permanecer no vitimismo, entende? Então, você não saber é uma coisa. E você saber que existe a possibilidade e você não querer olhar para aquela possibilidade, aí é uma outra história. É muito forte isso que você está trazendo. É Então, muito forte. entendeu? Então, assim, eu lido muito com essas questões dentro de relacionamentos, Paula, porque vamos colocar assim, né? O homem, ele vem dessa questão do machismo, do patriarcado. E eu vou te falar uma coisa, eu não sou feminista nem machista, mas eu não culpo muitos homens pelas muitas coisas que acontecem, tá? Com exceção dessas tragédias, não é nem que eu culpo. A tragédia tem duas questões. Quando um bebê nasce, a palavra normal ela me incomoda um pouco, porque o que que é normal, tá? Mas uma pessoa que nasce sem nenhum problema físico, emocional e mental é tida como uma pessoa normal. Sim. Ao longo da vida, essa pessoa normal, ela pode desenvolver transtornos Sim. por conta de experiências, de traumas, De de tudo que ela vive ali, questões vividas. tá? Essas pessoas que estão cometendo essas atrocidades são essas pessoas que desenvolveram algum transtorno. Isso significa que elas têm culpa? Não. Mas o que nós, como seres humanos, como indivíduos, como sociedade, estamos fazendo? Por exemplo, casais que têm filho. Como é que esses casais estão educando seus filhos para que eles não virem aí um ser humano igual esses que estão aí cometendo essas atrocidades? Eu fico louca quando falam assim.
os homens são criados pelas mães. Eu falo, gente, eles são criados pelos pais. Pai e mãe. Eu não sei se Né? Muitas, assim, e se não tem um pai, aí a gente já começa a ver o porquê que tem um problema ali, disfuncional nessa família, né? Que tá levando a alguma situação, uma falta de representação, que vai levar a outras disfunções para a sociedade, né? Mas a responsabilidade é em conjunto sempre, né, a Cris? responsabilidade é em conjunto e quando na falta do conjunto do seu par, a responsabilidade é sua. É. Ontem à noite, Paulo, entrei no Instagram, acho que era 10 horas da noite, e vi uma matéria de um menino que acabou indo para uma clínica psiquiátrica porque ele está viciado em uso de celular e o pai tirou o celular dele, e o pai filmando. Foi horrível aquilo, horrível. E aí a pergunta que eu sempre faço assim, você, como adulto, homem, mulher, casal, para você é mais fácil você dar o celular para a criança porque ela vai ficar te enchendo o saco. Você quer ter a sua liberdade. Você não quer ser Você não incomodado quer ser incomodado, mas você tem consciência do dos transtorno que você está trazendo para a sua vida também? Bom, total. eu já começo meus processos terapêuticos, já na primeira sessão, eu já mostro para a pessoa tudo que ela está perdendo se mantendo num relacionamento disfuncional. Eu já mostro na sessão de avaliação, que é para ela tomar a decisão, entendeu? Então, Paulo, a gente vive num mundo que as pessoas têm toda a informação. A gente está 1000 léguas na frente dos nossos pais, dos nossos avós e ancestrais, porque nós temos todas as Sim. informações. Agora, Cris, é muito legal você falar, porque eu também sou bem provocativa nesse lugar. E onde que você acredita que está a linha de separação, a linha, que tem uma linha tênue aí? É, tem muita gente que fala assim, parece às vezes que você incentiva o divórcio. Já ouvi muito isso. Já ouviu isso? Quando você fala assim, amiga, você tem consciência. Quando você vai levando a pessoa a algumas reflexões, e você tá vendo que aquele relacionamento muitas vezes está fadado ao fracasso, porque uma parte, que no meu caso atendo muitas mulheres também, ela tá indo, ela tá evoluindo, ela tá crescendo, ela tá buscando informação, ela tá. E aí o cônjuge tá olhando, tem a possibilidade de fazer, de tomar as decisões. Né, também está sendo abençoado porque está existindo uma mudança ali, mas está tomando uma decisão, porque cada um tá tendo, vai viver a vida que merece, porque a vida é feita de escolhas. Então a pessoa tá tomando a decisão de ver o outro ir e ele ficar. São escolhas. São escolhas. Agora, isso não é um incentivo ao divórcio. Eu sou Não. a favor total do relacionamento amoroso, em todas as fases, em todas as formas de amor, porque eu acredito que a gente não é uma ilha para viver só. Agora, como que você lida com essa questão? Quando você chega e fala assim, já vou direto falando que não dá para viver num relacionamento funcional. E aí, como é que é Na isso? verdade, não é que eu falo que eu falo que não dá para viver num relacionamento disfuncional. Eu mostro para as pessoas o prejuízo que elas estão tendo se Vivendo mantém assim. vivendo assim, entende? Aí eu trago elas para, opa, vamos acordar? Vamos, o que que a gente pode fazer para Geralmente melhorar? chega É homem e mulher diferente? junto? Não. Geralmente mulher que procura 80% do público que faz terapia no Brasil é mulher, Uhum, tá? Homem é a minoria. A mulher, para terapia de casal, a mulher ela sempre faz o primeiro contato. É entendi. raro o homem fazer, tá? Porque a mulher ela tem outras questões. Eu quero que você me ajude a salvar meu casamento. Mesmo o cara não querendo, ela quer salvar o relacionamento. Ela tá na Salvadora. Então, isso tem várias questões, né? Agora, eu esqueci a pergunta que você falou. É, é no sentido dessa disfunção. Por exemplo, igual você falou, eu mostro para as pessoas os malefícios dela estar vivendo num relacionamento disfuncional. Mas isso não é um incentivo, porque se a mulher que Ah, tá. procura, Um pensa, incentivo. a mulher que está Tá. Se eu vou procurando, incentivar ela a e separar ou você. ficar. Tá, lembrei, Não é que é um desculpa. incentivo, É. Na, inconscientemente na, ela não pode na, levar ver- essa na questão. verdade, assim, o que que acontece no processo? Por que que existe a sessão de avaliação? Tá? Vou falar do meu processo. No meu processo, eu trago para a sessão de avaliação. Você agendou uma terapia de casal? Casal é o casal. Tem que participar os dois, tá? Nesse processo que a gente está ali conversando, trocando, estou fazendo perguntas, eles estão me trazendo o que está acontecendo, o que eles querem. E eu já estou observando para dar um feedback para eles do que eu estou vendo
e se a indicação é realmente terapia de casal. Entendi. Porque se eles vêm com questões pessoais, individuais, é porque nós temos um filho e eu cresci numa família muito que eu não podia sair para fazer nada, era preso e eu era muito liberta, então agora a gente não consegue entrar num acordo. E isso está impactando o casal. Podemos tratar isso na terapia? Então, eu explico para eles: olha, vocês estão trazendo questões individuais das suas educações que vocês tiveram, que está impactando agora na relação com o filho adolescente, por exemplo. Enquanto o filho era pequenininho, não tinha esse problema. Então, o casal estava ali conectado com a educação, com a forma de educação, né? Mas quando passou a adolescência, aí já mudou tudo. Então, nós temos duas opções. Podemos iniciar aqui o processo terapêutico para a gente, porque eles têm que ressignificar essa questão, entender o porquê que eu fui preso, que eu tive uma educação repressora, e por que que eu tive uma educação solta, livre, liberta. Então, vocês vão ter que entrar num consenso. A gente pode sim trabalhar isso na terapia de casal, mas geralmente, Paula, quando a questão é muito assim individual, o mais indicado é fazer terapia individual, porque eles têm que entender a questão individual, Sim. tá? Senão nunca vai curar o O, ce- conjunto, o o, coletivo, o né? cenário ideal dos relacionamentos funcionais seria o quê? Todo mundo passar por autoconhecimento antes de se relacionar. A gente aprendeu a ser feliz? Você teve educação em ser feliz? Não. Você teve Ninguém educação? perguntava se a gente sentia alguma Você coisa, teve né? educação em como tratar as pessoas, como se comunicar, que o Não. respeito é primordial em qualquer tipo de relação? Você teve esse tipo de relação? Você Não. não teve. Ninguém teve. Tem culpado? Claro que não tem culpado. Mas o que que nós estamos fazendo para a gente adquirir isso, Nossa, né? a nossa tela ficou do nada, né? Aí voltou. Eu gosto assim. Então, Paula, o mundo ideal seria isso. Agora, quanto eu incentivar a separação ou ficar junto? O meu papel não é incentivar a separação, não é incentivar a ficar junto. E muito menos me aliar a um ou outro. Por quê? É comum, como eu te falei, as mulheres buscarem terapia porque elas querem salvar um relacionamento, tá? Então eu falo para elas assim, olha, tem duas questões. Você tem a opção de fazer a terapia de casal, você traz a sua parceria. Mas e se a parceria não vier? Então nós podemos fazer a terapia individual. Na terapia individual, você vai poder falar do seu relacionamento, mas eu vou tratar as suas questões. A gente vai tratar das suas questões. Então, o que em você está comprometendo o conflito no relacionamento? Qual esse comportamento que você, o quanto você está contribuindo para essa meleca do Para você relacionamento? assumir a sua Para responsabilidade. você aprender a assumir a sua responsabilidade, E acabou. minimamente, E Paula. nunca é sobre o outro, né? Porque tem gente que chega, que não assume a responsabilidade. Tem casal que chega e fica só se acusando. Sim. E Ninguém aí eu quer fico, assumir a e aí eu fico se responsabilidade. olhando. Eu falo assim: olha, vamos assim, vocês não têm um problema de relacionamento, não. Vocês têm problema pessoal. É você com É você. o ego mesmo. É você com você. Aí eu indico terapia individual, vai fazer terapia individual. Sim. Ô, Entendeu? Cris, qual é a raiz mais problemática? O que que mais chega para você? E que você fala assim, de verdade, Paulo, o que tá. Não sei se a gente pode colocar assim, isso tá destruindo as relações. Será que a gente consegue colocar uma raiz? Qual A, é a rai- raiz da destruição das a relações hoje? raiz não chega, sempre chega o sintoma. Tá, Mas é a maturidade emocional e a maturidade cognitiva. cara, eu falo muito É disso. você aprender a controlar suas emoções para que quando você passe por situações que você não está esperando, que você consiga se regular. Mas quando eu falo de regulação, Paulo, eu não estou falando de gelinho, de respiração, de sair andando, contar até 10, até 1000. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você realmente conhecer as suas reais necessidades, saber qual é o seu papel aqui na vida. É você abrir a sua bagagem e ver que tem coisas ali que você gosta, que você não gosta, que colocaram, que você acredita, que você não acredita. E você está preparado para falar assim: isso aqui eu não quero, eu vou tirar e pronto, acabou. Porque nisso eu não acredito. Sim, Eu ajudo as pessoas a entenderem tudo isso para que elas tenham autonomia para tomarem as melhores decisões e sim, para que elas sejam autênticas, entende? sim. Então, assim, ó, quando a gente fala, a maior raiz, comunicação, Paulo. Comunicação,
Quem tá? não se comunica se E trumbica, a né? comunicação eu posso te falar com propriedade, porque foi a comunicação que acabou com o meu casamento de quase 20 anos, entendeu? De um relacionamento que não tinha problema. Eu e meu ex-marido, nós éramos referência. Mas aconteceu algo na nossa vida que nunca tinha acontecido. E aí ninguém soube falar sobre isso. Na verdade, é, É. é. A comunicação é você, ó, uma coisa que você está falando que é muito interessante. Eu costumo dizer que a gente romantiza muito as relações ainda. A sociedade romantiza muito esse lugar do namoro, especialmente. As pessoas não entendem o objetivo do namoro, do noivado e do casamento. Porque eu falo, quando atendo algumas questões de mulheres que estão à procura de um relacionamento, eu falo, gente, namoro é para terminar. Namoro tem o objetivo de quanto antes você abrir as bagagens, os passados, as máscaras, joga tudo no chão, entendeu? Tira as mochilas das costas, os pesos. Namoro não é para ficar lá no restaurante, aí, lógico, vai ter um flerte, vai ter um negócio para ver se bate, mas depois, meu amor, é fogo, fogo, porrada e bomba. Vamos jogar todas as cartas na mesa e ver se dá, se a gente bate. Porque, gente, a galera fica, é jantarzinho, é não sei o quê, é não sei o que lá, e fica cada vez mais bonitinho, né? Mas ninguém vai mostrando lá o pum fedido que solta no sofá, sabe? Ninguém quer mostrar essa parte chata, o cabelo todo bagunçado de Bagunçado. manhã cedo. O cara não chega na casa da menina numa hora inesperada mesmo, pra ver como que ela acorda de manhã. Vai lá ver como é que ela acorda de manhã, o humor que ela acorda de manhã, como é que ela costuma fazer, sabe? E é uma vida inteira para você descobrir um ser humano que foi criado em outro planeta ali, fora do seu planetinha também. E eu tô lendo um livro agora, mais um livro desse ano, que chama O Casamento Blindado. Tô amando. Né? Eu falo que eu sou uma pessoa inteligente, que já estou me antecipando. Quem se antecipa governa, né? Mas lá fala assim. Ninguém. Tem gente que ainda fala assim: eu não quero saber dos seus passados. O que ficou passado ficou lá no. Não, Não cara! ficou. Isso vai impactar o teu relacionamento. Infelizmente não Porque, ficou. como você falou, tem os traumas do passado que vão impactar depois da criação de filhos, na religião que vocês vão escolher, ou não, ou que restaurante vocês gostam, as coisas que gostam, as coisas que não gostam. No humor, em como você resolve as coisas. E ninguém coloca num convite de casamento. É muito engraçado, assim. Eles colocando no livro, eu ri muito. Ninguém manda um convite de casamento assim. João, frio, calculista, entendeu? Chato, calvo, peidorreiro, que vai se casar com a Joana, entendeu? Bocuda, autoritária, teimosa. Não coloca, cara. Sabe? E que tem, de repente, cheiro debaixo do braço, sabe assim? Ninguém coloca isso. E aí as pessoas querem romantizar esse lugar. Mas o casamento, o relacionamento, depois que você começa a namorar com alguém, e hoje eu detesto essas fases que eles colocaram. É conversante, é ficante, ficante prêmio, ficante. Falo, vá, pá, né? Porque eu Modinha, não tenho né? paciência pra Modinha. essas coisas, né? Modinha de imaturidades. Porque ninguém quer assumir compromisso de nada, ninguém quer adultecer. Essa é a verdade. Agora, quando você tem Ninguém 15 quer. anos, quando você tem 20 anos, que seu córtex pré-frontal nem tá evoluído ainda, a gente até fala assim, mas já Tudo era bem, pra tá tudo bem. mas você fala assim, tá, vai procurar terapia, porque daqui a pouco isso vai dar ruim. Mas depois que você é um adulto formado, cara, você tá vivendo a vida, você ainda quer ficar romantizando esse lugar, perdendo tempo, e tempo é vida, cara. Você Tempo é tá vida. perdendo vida quando você fica aí fazendo com um com o outro, usando energia pra. Sexo é energia. Vai usando energia, ficando com a energia dos outros. Ah, vá pra merda, né? Não, não dá. Você sabe, Paula, que eu não, Não dá. assim, Isso é disfuncional, né? totalmente. Mas eu não pego muito nessa questão do sexo. E eu me irrito com isso, sabia, amiga? Eu percebi. Nossa, eu me Eu irrito percebi. muito com essa Nada, geração. nada me Eu irrita, irrito Paula, muito. nada me irrita. Não, mas Mas é você porque sabe a que, raiva é uma coisa boa até, sim, porque é um sentimento, externalizar. colocar Porque eu pra falo assim, fora. gente, eu queria abrir a cabeça das pessoas às vezes e mostrar para elas. E por isso que essas conversas são importantes. São. É a gente mostrar para as pessoas quão valioso é o tempo, valioso é a vida. Olha quanto tempo a gente perdeu, amiga, sem conhecer tanta coisa, mas que bom que a gente acordou em tempo. Sim, Ainda sim. bem que a gente ainda tá viva para poder discutir isso,
refletir, gozar e ainda viver coisas que a gente se permite viver, né? É, Mas tem gente que vai morrer e não vai não vai conseguir, viver, não não vai vai conseguir. viver. Ô, Paula, você sabe que os relacionamentos é isso. É eu e você vamos formar o nós. Sim, Para a gente formar o nós, eu costumo dizer que o namoro é aquela fase, ele tem que ter o contrato lá de 90 dias, tá? eu Eu faço um concordo. trabalho com casais que me procuram, por exemplo, a gente está decidindo se a gente separa, se a gente não separa. Geralmente, quando o casal vem dessa forma, com essa fala, é porque o casamento já acabou. É muito difícil, porque um já tá para lá de Bagdá, entendeu? E aí eu faço um trabalho com eles que é a definição do parceiro ideal. Uhum, Primeiro, quando você vai se relacionar com alguém, você precisa saber o que você quer. total. E se a gente falar de uma sociedade doente emocionalmente, ninguém sabe o que quer, concorda? A maioria A maioria não sabe o que quer. vive. As pessoas já acham que elas sabem o que elas querem. Sim, Porque na terapia, minha filha, cada coisa que sai ali. Então, é, eu faço esse trabalho de definição do parceiro ideal e, tratando-se de um casal, eu tenho que fazer separado, que é para não dar ruim, né? É bem funcional essa técnica com uma pessoa fazendo individual, mesmo ela estando numa relação, sim, né? Mas fazer com casal é meio que pode dar ruim ali. Por quê? É o lugar onde você vai escrever tudo o que você quer numa pessoa, na outra pessoa. Tudo que você quer para você, tudo que você quer receber, tudo que você não quer receber, tudo que você está aberta a negociar. Porque a gente não precisa ser ferro e fogo, sabe? Não precisa. Então, infelizmente, eu falo para as pessoas o seguinte, ó, avalia os casais ao seu redor que fazem parte do seu ciclo. Se todo mundo é feliz do jeito que eles demonstram realmente ser felizes, começa a observar. sim. E é uma coisa, né, Cris, desse fechamento mesmo. E sair também desse lugar de acreditar que idealização é um ideal, é o que eu quero, mas não é o ideal. Porque não é o imagético desse lugar. Sim, sim. Porque tem gente que entra nesse checklist. Olha, eu quero isso, isso, isso. E aí você nunca vai encontrar, porque quando você começa a ver, você quer o perfeito. E perfeito não existe. Não existe. Eu trabalhei muito isso na terapia, porque eu falava, não, eu vou ver isso, tá. Mas e se vier dessa forma para te evoluir? Porque é evolução. E você não vai evoluir no que é igual a você. Louco, né? E no fundo eu buscava eu. Eu queria uma outra de mim. Eu queria o meu espelho. E não é sobre isso não te evolui. É um igual, que é os iguais que se atraem, mas é um igual no sentido energético também. Mas é dentro de uma energia que vai evoluir. Como a gente fala, você pede paciência para Deus, ele vai te dar motivos para exercer a paciência. Exatamente. Olha, cara, isso é demais. Aí a gente quer idealizar uma coisa muito parecida para a gente não ter confronto. Pra gente ficar na zona de Na conforto. zona de. Nossa, Eu quero zona. ficar aqui no meu conforto. Se vier um parceiro XYZ, isso vai ser confortável. E até confortável com o que eu aprendi de ideal de amor, de apego, né? E aí eu fico nesse lugar. E aí, quando vem algo que realmente te evolui, não tem química, não mexe comigo. Ai, não dá um negócio, porque você tá indisponível nesse Você está lugar, indisponível. porque você tá idealizando o checklist de algo que não vai te evoluir. Sim. Louco, né? Psicóloga, você, Jaque Silva, você deve estar orgulhosa ouvindo isso de mim, né? Adoro! Muito Ai, bom. Paula, que maravilhoso. Que tema Ô, maravilhoso. Eu Cris, adoro, adoro. qual é a fala que essas almas que estão nos assistindo e todos que vão passar por esse podcast em algum momento da vida não podem deixar de ouvir de você? Qual é a fala que essas almas não podem deixar de ouvir de você? Ai, tem tantas, gente. O momento da mudança é agora. É uma delas. E o que não pode fazer parte de um.
em um relacionamento funcional é respeito, confiança e admiração. Sem essas 3 coisas, o relacionamento não funciona. Eu diria não, digo hoje que o relacionamento que você tem com você, ele vai impactar todos os outros relacionamentos que você vai ter ao redor de você. A comunicação que você tem com você vai também impactar tudo que você vai comunicar ao seu redor. Então, relacionamento e comunicação estão, ó, ligados. Como é que você está se relacionando com você? Como é que você está se comunicando com você? É isso aí. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Igual autoconhecimento. Resumindo, Estamos disponíveis, né? resumindo, façam terapia com a É Cris. isso. Façam terapia, busquem evolução emocional. Cris, uma delícia trocar essa ideia com você. Tenho certeza que fizemos a diferença aqui hoje. E espero que você que está nos assistindo aí tenha sentido o impacto aí dessas provocações, desses sentimentos que foram colocados aqui. Comenta, deixa pergunta, se você quiser, a Cris vai responder aí nos comentários. Segue a Cris, fala o arroba de novo, Cris, para todo mundo. Cristiana Pinheiro, terapeuta. Cristiana Pinheiro, terapeuta, tá na descrição aqui do vídeo. Segue ela lá no Instagram, chama ela para conversar e esteja pronto para evoluir. Assumir responsabilidade, olhar para si mesmo, né, Cris? Amei. Gratidão, E Paula, gratidão pela pela troca. troca, Pela por essa troca. conexão, por esse enriquecimento. É aprendizado demais. Estar com você é um aprendizado muito grande. Gratidão. Até o próximo episódio, meu povo! Não perca! Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação para não ficar de fora dos próximos episódios bombásticos que eu preparo aqui com esses empresários e empresárias extraordinários no Entre Almas e Falas. A gente se vê.